Olá, queridos amigos, queridas amigas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria e que satisfação de nós separarmos esse momento para nós estudarmos a palavra de Deus, para nós realmente obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, sábado 13 de setembro de 2025, inicia-se hoje uma nova lição, que é a lição de número 12, que ela tem como título Peço que me mostres a tua glória, que é esta lição aqui, meus amigos. Peço que me mostres a tua glória, né? E a lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante a semana toda, nós falaremos sobre a revelação de Deus, sobre a pessoa de Moisés, que ocorreu no ponto mais culminante lá do Monte Sinai, quando Moisés subiu lá pela sua segunda vez, e ele teve um encontro pessoal com Deus. E ali Deus revelou o seu caráter, né? A sua bondade, o seu amor ao líder do povo de Israel. E a lição de hoje que nós estudaremos nesta semana, ela está assim baseada no livros de Êxodo capítulo 33, capítulo 34 e também no livro de 2 Coríntios capítulo 3. E na abertura da lição 12 que nós iniciamos hoje, nós observamos esse desenho aqui, meus amigos. Vocês podem observar aí, que representa, né, um estudo diário que nós teremos sobre o encontro que que Moisés teve com Deus no cume do Monte Sinai. Quando Moisés ele tinha sempre o desejo de ver a glória do Senhor. E Deus aqui ele permite, né, que Moisés o veja, mas de uma forma assim, de uma silhueta apenas, né? Moisés estava no cume do Monte Sinai, que ele havia levado a duas tábuas de pedra, que ele mesmo, Moisés, havia lavrado, né? Ou seja, planado, preparado, para que Deus pudesse escrever com o seu próprio dedo novamente as leis, porque a tábua anterior, Moisés havia quebrado de ira contra o povo de Israel, deles terem feito um bezerro de ouro. E Moisés, né, aproveitando essa oportunidade que ele levou essas tábuas até o cume do monte para falar com Deus, ele tinha um desejo de ver Deus assim em glória, pessoalmente, né? Mas que todos nós sabemos que para o ser humano é impossível estar assim face a face com Deus, devido à nossa natureza pecaminosa, né? Que nós seremos fulminados se a glória de Deus nos atingir. E Moisés foi o único que esteve mais próximo de Deus, assim, para ver a Deus, que ele vê a silhueta, né, de Deus, que Deus pede que ele se mantivesse uma distância, né? E é aqui que nós vemos aqui, isso aqui é Moisés, né? E aqui seria Deus, onde Moisés vê realmente uma silhueta, né? Um formato realmente de Deus, né? E Deus disse a ele que ele jamais poderia vê-lo assim face a face, que ele seria fulminado, que está lá em Êxodo 33, versículo 18 até 23. E agora Deus mostra somente a sua silhueta para ele, né? Que ele vê assim de longe, mas ele tem um deslumbre assim, como ele tivesse assim o segundo advento, ou seja, a vinda de Jesus. Mais ou menos, ele teve esse vislumbre, né? E Moisés contemplou o Senhor, ali Moisés contemplou o Senhor
vem de uma nuvem ali, que diz lá em Êxodo 34:5, e ele tem esse prazer, né? E nós vemos aqui Deus aqui, né, envolto em glória, em poder e glória. E justamente na lição de hoje, que nós podemos ver que o responsável pela lição da escola sabatina, que ele coloca justamente o verso para memorizar sobre o que Deus, o que Moisés viu de Deus, e quando ele fala ali, ó, tá vendo ali, ó, o verso para memorizar, olha ali, ó, ali, ó, olha o que ele diz ali, ó, né? O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: ó Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia e 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente, o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração, que está lá em Êxodo 34, versículo 34, capítulo 34, versículo 6 e 7, né? Que é esse verso para memorizar que nós estamos aqui vendo aqui. O que Moisés ele fala aqui é que Deus assim passou adiante dele, né, de longe, e ele viu a silhueta de Deus. E ali, naquele contato, né, depois da oração que Moisés havia feito para Deus para perdoar seu povo, que havia realmente colocado Deus em segundo lugar e feito aquele bezerro de ouro, Moisés pede e clama para Deus para que não exterminasse o povo de Israel, porque o desejo de Deus era exterminar, porque eles chegaram a um ponto máximo do pecado. E assim Moisés fala aqui nesse capítulo 34, versículos 6 e 7, que é o verso para memorizar de hoje. E assim, em decorrência, né, da apostasia do povo de Israel, deles terem feito assim aquele bezerro de ouro e de ter colocado aquele bezerro de ouro no lugar de Deus, o Senhor disse, ó: eu não irei no meio de vocês, que está lá em Êxodo 33, versículo 3, porque a presença santa do Deus Criador do universo era incompatível com a desobediência obstinada do povo. Isso causava assim uma ira de Deus para a sua destruição, e assim houve um afastamento do povo de Israel com Deus devido ao pecado. Quando os israelitas ouviram isso de Deus, eles lamentaram, e a partir daí eles tiraram de si as suas joias, que diz lá em Êxodo 33:6. E algumas versões traduzem que a remoção dessas joias por parte do povo de Israel foi para sempre, permanente. E até algumas bíblias narram o seguinte, ó: então os filhos de Israel tiraram de si suas joias desde o monte Horebe em diante, que está lá em Êxodo 33:6, ou seja, não mais usariam joias a respeito de Deus. E é por isso que realmente a religião que prega a verdade, que observa os mandamentos, ela não deve usar joias. Mas Moisés, como um homem reto, comprometido com o Senhor, queria estar com Deus mais do que somente ouvir a sua palavra assim, através do trovão. Essa é a possibilidade que o Moisés tinha a oportunidade de ouvir Deus, era assim, na voz de Deus, só que era uma voz de trovão. E agora Moisés queria ver a glória de Deus. Mas o que isto era a própria presença de Deus ali, né? Porque a própria presença de Deus ali no cume gerava fumegação na montanha, trovão, relâmpagos. Imagina você. E agora Moisés pede que ele quer ver o quê? Que Deus mostrasse a glória para ele.
Só a presença de Deus, a essência de Deus, a glória, no caso, é a manifestação da bondade, da graça e a compaixão desse poderoso Deus. Isso realmente é a glória de Deus para nós, né? E aconteceu no Monte Sinai, em Horebe, que após uma petição de Moisés, que menciona aqui no verso para memorizar, que Deus aparece para ele, que está lá em Êxodo 34, versículos 6 e 7, que a Bíblia diz: o Senhor passou diante de Moisés, que eu acabei de lendo ali nesse verso para memorizar na lição. Mas qual é o cristão que não gostaria de estar assim, ó, face a face com o Senhor Deus? Eu acho que todos nós, né? Imagina você, a satisfação, que nós só poderíamos fazer isto quando nós estivermos assim, perfeitos, sem pecados, e quando nós estivermos nas mansões celestiais, após a segunda vinda de Jesus, é que nós poderemos ter isso. E nós precisamos com urgência, né, nos preparar para esse momento, nos consagrarmos a cada manhã, ser batizados pelo poder do Espírito Santo, se familiarizar com a presença de Deus, e assim nós vamos crescendo nessa caminhada para nós atingirmos assim a perfeição ou a proximidade disto, né? Estamos falados a ser fulminados pela glória de Deus se nós não fizermos isso. E até o apóstolo Pedro nos diz e nos orienta: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Aqui Pedro falando do cuidado, né, do zelo que todo cristão, todo crente, ele deve ter em estudar a palavra de Deus, as Escrituras, acompanhado assim, de bastante humildade e profundo desejo de ouvir a voz de Deus, de querer, de ter uma vontade de estar na presença de Deus. E assim nós podemos construir um relacionamento íntimo com o Senhor através dessa comunhão diária, né? E o que Moisés fazia constantemente para crescer na graça. E ele fazia isso diariamente, tanto é que ele foi uma das únicas pessoas a ter realmente e ver a silhueta de Deus e poder realmente falar com Deus. Porém, e ouvir a voz de Deus. Porém, nós devemos estar dispostos a crescer e sentar no laço e talvez num banco da Universidade de Deus, onde ali não tem diploma, onde não há uma formatura, porque o aprendizado para todos nós ele é eterno. Na vida inteira nós vamos estar aprendendo. O que pode ocorrer conosco é ter sim uma proximidade na perfeição em cada estágio, assim, né? Se nós permitirmos que Deus nos transforme, nos mude, nos torne pessoas humildes, próximas ao caráter de Cristo. E como nós assim entramos assim em uma escala assim, né? Como nós fôssemos entrar assim numa escola, assim, num aprendizado, né? Ou seja, começa ali na infância, quando estamos ali no ensino fundamental, aprendemos a ler e vamos aprendemos a somar, e assim nós vamos galgando degraus até nós chegarmos, né, numa formatura. E assim também no céu, por mim não, mas nós não temos formatura porque nós estamos no aprendizado sempre. Então é mais ou menos assim para entendermos essa palavra, até nós chegarmos ao ensino superior e estarmos lá nas mansões celestiais. E isso nós temos que aprender muito ainda, né? E nessa semana nós estudaremos de como Moisés conseguiu neste mundo a ver a silhueta de Deus e ainda ouviu duas vezes, uma vez pelas costas e a outra vez ele viu nas nuvens no cume da segunda vez lá. E que Deus abençoe cada um de vocês com o poder e a graça de Jesus. Um abraço do seu amigo João Carlos Amorim.